Bom dia, meus amores! Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com língua portuguesa e trabalharemos com o livro didático, tá? Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre os contos, né? Nós temos aí o conto A Cumbuca de Ouro e os Marimbondos, tá? E nós vamos fazer a leitura juntos deste conto, tá? Que está no livro didático, e depois nós vamos responder aí o estudo do texto, tá? Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro de língua portuguesa na página 133, que nós vamos iniciar aí a leitura deste conto. Eu vou subir um pouquinho para a professora e vocês poderem visualizar, tá? A página, olha, leitura 1. Você vai ler um conto de tradição oral popular brasileira, recontado por Ana Maria Machado, uma grande escritora de literatura infanto-juvenil. Ele foi publicado numa coletânea denominada Histórias à Brasileira, em que a autora narra histórias que houve em sua infância. Leia o título do conto e troque ideias com os colegas. Você sabe o que é uma cumbuca? O que uma cumbuca de ouro teria a ver com marimbondos? Em seguida, leia o conto e juntos descubram se vocês acertaram as respostas. Então, primeiramente, né, vocês aí em casa, façam aí uma breve reflexão sobre o que a cumbuca. Cumbuca é uma tigelinha, é uma tigela em que você coloca os alimentos, a água dentro. Agora, o que uma cumbuca tem a ver com o marimbondo? Qual é a relação que tem um com o outro, né? E no caso aqui, uma cumbuca de ouro ainda, né? Bom, então vamos descobrir o que acontece nessa história e qual é que relação tem, né? A cumbuca de ouro com os marimbondos. A cumbuca de ouro e os marimbondos. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Há muito tempo, mas também não há tanto tempo assim, numa terra meio parecida com estas terras que a gente vê por aqui. Era uma vez dois vizinhos. Os dois se davam bem, apesar de ser muito rico e o outro muito pobre. Eram compadres e até amigos, mas gostavam de pregar peças um no outro. Um dia, o pobre foi à casa do rico e pediu: compadre, será que você não podia me emprestar por um tempo um pedaço de terra? Veja, um terreno que não estiver usando e não vai lhe fazer falta. Assim eu posso fazer uma roça de milho, plantar um feijão e uma mandioca, e depois posso vender na feira e ganhar um dinheirinho. O outro concordou. Claro, compadre, que boa ideia. Mas, como era muito metido a engraçado, resolveu pregar uma peça no pobre. Nem pensou que o amigo precisava mesmo daquele dinheiro e que tinha dificuldades para manter a família. Só pensou como ia ser divertido ver o outro trabalhar todo dia, durante meses, e no fim não colher nada. Escolheu a pior terra que tinha, sem água, numa encosta que era quase uma ribanceira e cheia de pedregulhos, junto a uma mata de onde à noite viriam bichos que gostavam de comer raízes: paca, preá, coelho.
cutia. Todo contente com o empréstimo, o pobre ficou na maior animação. Gastou o pouco que tinha comprando sementes e no dia seguinte, bem cedo, lá se foi com a mulher e 2 enxadas para começar a capinar o terreno. A mulher havia acordado mais cedo ainda para preparar a comida que ia levar: 2 pratos de feijão com arroz, cada um tapado com o outro emborcado. Tudo enrolado num pano de enxugar louça, fazendo uma trouxinha e uma moringa de água. Saíram com tudo aquilo e andaram até chegar na ribanceira onde ia ser a roça. A mulher, quando viu o lugar, bem que estranhou. É aqui? Mas que terra ruim, marido. Parece ruim porque a gente ainda não roçou. Depois vai dar certo, disse ele, cheio de planos. Trabalharam a manhã inteira, cada um com sua enxada. Na hora do almoço, pararam para descansar e foram beber um pouco de água da moringa e comer o que havia trazido. Como o sol estava muito forte, andaram até a mata ao lado. Todo gentil, o homem resolveu limpar um lugarzinho para a mulher poder sentar, à sombra com mais conforto, encostada no tronco da árvore. Afastou com o pé umas folhas secas amontoadas e esbarrou em alguma coisa dura. "O que é isso?" perguntou ela. Ele se abaixou para examinar e viu que era uma cumbuca de barro, grande e pesada, cheia de moedas de ouro. "Ficamos ricos, marido", festejou a mulher. "De jeito nenhum", protestou ele. "Isso não é nosso, é do compadre. Está na terra dele, que ele só nos emprestou." Por mais que a mulher insistisse, o marido não quis ficar com o dinheiro. No fim do dia, de volta da roça, passou na casa do compadre rico e contou a ele que havia encontrado um tesouro embaixo da árvore da mata. "Mas deixe lá, porque está em sua terra e é seu." "Trouxe só este punhadinho para você ver que é verdade." "Pois muito bem, deixei ali de propósito para ver se você devolvia", mentiu o rico, pegando aquelas moedas brilhantes, já ganancioso. Não imaginava como aquele tesouro havia ido parar no seu terreno. Talvez algum bandido tivesse escondido e fora preso. Ou alguém podia ter guardado e morrera antes de ir buscar. Era muita sorte dele. Logo teve uma ideia e disse para o compadre: "Como você foi, homem? Passou na prova? Vai ganhar um prêmio? Não precisa voltar lá para lavrar aquela terra horrível? Eu te dou essa onde você tem sua casinha. É pequena, mas já tem uma construção. E você vai poder fazer sua plantação no quintal dos fundos, sem nem precisar ir longe." Era uma terra pequenina, bem menor que a outra. Não dava para muita coisa. O pobre ficou meio desapontado, mas o vizinho o convenceu. "Vai ser de papel passado. Venha, vamos logo ao tabelião." E foram ao cartório acertar tudo. No dia seguinte, lá se foi o dono da terra ver o tesouro. Foi fácil encontrar o lugarzinho limpo de folhas secas, e logo ele distinguiu a grande cumbuca de barro enterrada. Mas quando foi acabar de desenterrar, viu que não tinha nenhuma moeda de ouro lá dentro. O que brilhava era só o sol
passando através das sombras das folhas, com umas formas redondas e amarelas. O que fazia a botija ficar tão pesada era uma enorme casa de marimbondos. O rico achou que o compadre tinha feito aquilo de propósito, para enganá-lo e ganhar uma terra de papel passado. Resolveu se vingar, pregando uma peça nele. Pegou com cuidado a casa de marimbondos, enrolou-a no paletó, com cumbuca e tudo, e guardou na mochila. Foi direto para a casa do vizinho pobre. Chegou lá bem na hora do almoço, quando o casal estava na cozinha comendo com os filhos. Aí chamou: compadre, feche a casa toda e deixe só uma banda da janela aberta. O pobre fez o que ele mandava. O rico se aproximou, jogou lá dentro a cumbuca com a casa de marimbondos e gritou: compadre, agora feche a janela. É tudo seu. O pobre fechou. Batendo no chão, a casa de marimbondo se espatifou inteirinha. Mas em vez de uma nuvem de insetos voando para todo lado e picando todo mundo lá dentro, o que se viu foi um monte de moedas de ouro se espalhando, se amontoando e rolando pelo chão, para tudo quanto era lado. Cada marimbondo virava uma moeda. Rindo sem parar, o pobre chamava a mulher e os filhos para ajudar a recolher aquele tesouro, que parecia que não acabava mais. Do lado de fora, ouvindo os risos, os gritos e o tilintar das moedas, o vizinho rico pedia: abre a porta, compadre, abre a porta. Não posso, compadre, os marimbondos estão matando a gente. E foi assim que o pobre ficou rico e o rico ridículo. Muito bem. Então, esta é a história, o conto que nós lemos hoje, sobre a cumbuca de ouro e os marimbondos. E a história de dois vizinhos que eram quase que amigos, mas como um gostava de pregar uma peça no outro, então o amigo rico decidiu pregar uma peça no amigo pobre e armou toda essa bagunça, Só que no final o amigo, o vizinho pobre acabou ficando rico, Bom, então agora nós vamos caminhar um pouquinho, Então aqui no livro nós temos aí algumas palavras que eu poderia pedir para vocês confirmar no dicionário, mas não tem necessidade. Então, a palavra que aparece no texto, botija, o mesmo que cumbuca, garrafa bojuda, geralmente feita de barro. Cumbuca, vasilha feita com a casca do fruto da cueira ou cuia. Emborcar, virar com a boca para baixo. Encosta, declive de morro, monte, montanha, ladeira. Então aí tem algumas palavras, que foram colocadas pela autora e no livro aí mostra o significado, o que essas palavras significam para dar mais sentido à história. Então, sobre a autora, a Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro em 1941. É autora de mais de 100 livros publicados no Brasil e em outros países. Ganhou diversos prêmios em reconhecimento à sua contribuição para a literatura, especialmente a infanto-juvenil. É membro da Academia Brasileira de Letras, de onde também já foi presidente de 2011 a 2013. Então tá aí um pouquinho das obras da vida, a biografia da autora aí para vocês, Ana Maria Machado.
E para saber mais, né, nós estamos vendo aí conto popular, então aí tem mais um pouquinho para a gente se deliciar e aprender um pouquinho mais. O conto popular é um dos gêneros mais antigos da tradição oral. E o que significa o termo popular? É uma manifestação cultural de caráter universal, nascida espontaneamente. O conto popular desenvolve características que se repetem em histórias criadas nos mais variados locais e épocas. Ainda que esses contos adquiram certas características de onde são contados. Esse é o caso do personagem popular Pedro Malazarte, que veio de Portugal e aqui no Brasil incorporou traços do homem do campo. Na Espanha e em vários países da língua espanhola, ele recebe o nome de Pedro Urdemales e assume características locais. Muito bem. Então tá aí mais um pouquinho, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre os contos populares. Então agora vocês, né, vão responder aí as questões do estudo do texto, tá? Então vocês vão ler as questões e vão respondendo aí, né, de acordo com o texto, de acordo com o entendimento de vocês. Algumas respostas são pessoais, outras não, outras são tiradas diretamente do texto, tá? Então, para ajudar vocês, a professora vai fazer a questão número 1, tá? E aí, a partir do 2, vocês vão fazendo aí em casa, sozinhos, tá? Ou com a ajuda da família, o que pode também, tá? Se tiver com alguma dificuldade, pode pedir ajuda para os familiares. Então, vamos lá, ó. Esse conto foi publicado num livro em que a autora reescreve histórias que ouvia na infância. A letra A. Quem são os possíveis leitores deste livro? Para quem que Ana Maria Machado escrevia essas histórias, esses contos, né? Como são histórias que a autora ouvia na infância, possivelmente os leitores são as crianças, né? Então, lá no início já fala que ela escrevia os contos que ela ouvia na infância. Então, ela escreveu para as crianças. Então, os possíveis leitores desse tipo de livro são as crianças. A B. Será que a autora escreveu as histórias exatamente como ela ouviu? Por quê? Bom, aqui, gente, não. Por que que não? Porque os contos são contados oralmente, né? E vocês já brincaram de telefone sem fio, né? A pessoa lá na ponta fala uma palavra, uma frase e vai passando ali o telefone sem fio de um para o outro. Quando chega lá no final, a frase que foi falada lá no começo, ela está toda modificada. Então, esta história não é exatamente como a Ana Maria ouviu, porque quando ela ouviu e depois ela foi recontar, né, reescrever este conto, provavelmente houve alguma modificação. Ela mudou alguma coisinha aí no desfecho do conto, tá? Então, agora, a partir do segundo, vocês vão responder aí as questões das páginas 138 e 139, tá bom? E agora, então, nós vamos para ciências, né? Dar continuidade aí que nós estamos vendo aí os decompositores na cadeia alimentar, tá?
Então, nós vamos lá no livro didático, vocês vão abrir na página 38, né? Nós vamos fazer a leitura do texto Muito Além da Decomposição. Então, nós estudamos, nós já aprendemos, né, que nós temos aí os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Esses fungos e bactérias se alimentam de seres mortos, todos os seres vivos mortos existentes no planeta. Então, eles se alimentam de plantas mortas, de animais mortos que são deixados ao ar livre, né, que não são enterrados. Então, e aí o que é a decomposição? É o apodrecimento. Esses fungos, essas bactérias vão se alimentando de determinada planta morta, né? Deixa bem claro que são seres mortos, tá? Sem vida. E aí vai acontecendo todo o fenômeno do apodrecimento, tá? Então, eu vou colocar aqui na telinha para vocês e nós vamos começar a ler, tá? A página aí que vocês estão vendo. Então, vamos lá, ó. Deixa eu só ver, peraí só um minutinho que a professora vai só conferir aqui, ó. A professora inverteu as páginas. Eu coloquei a 39 primeiro, a 38 embaixo, mas não tem problema, tá? É na página 38, olha, muito além da decomposição. Além de atuarem como decompositores, sendo importantes para a reciclagem da matéria orgânica no ambiente, alguns fungos e bactérias são utilizados pelos seres humanos há muito tempo, tá? Então, veja bem, os fungos e as bactérias, eles são importantes porque eles vão renovar toda a matéria orgânica, né? Ele vai, uma vez que na terra, né, penetrando na terra, esses fungos, bactérias, quando há essa decomposição, é formado na terra nutrientes, que vai servir de alimento para outras plantas crescerem e se desenvolverem também. Então, lembra que a professora falou, né? Aquele ciclo sem fim. Bom, mas nós sabemos também que alguns fungos e algumas bactérias são utilizadas por nós, tá? E um dos lugares, né? É na indústria. Então, na indústria de alimentos, nós usamos em alguns alimentos, nós temos a necessidade de usar esses fungos e as bactérias. E é o que nós vamos ver agora, tá? Muitos queijos, pães, iogurtes, vinagre e algumas bebidas alcoólicas, como vinhos e cervejas, são feitos a partir da ação desses seres vivos, desses fungos, dessas bactérias. Vários tipos de queijos são feitos com a ajuda de fungos. No queijo conhecido por Roquefort, as partes azuis são fungos que dão o sabor característico deste alimento. Então, olha lá o queijo que tem lá no mercado, que o papai às vezes compra, né, para comer. Então, olha, ele é todo, tem uma coloração azul, né? Mas não é tempero, viu? É fungos, é bactérias que estão ali, tá? Mas que não são nocivos à nossa saúde. Ao contrário, aqui no queijo, esses fungos, essas bactérias fazem bem à nossa saúde. Agora, observem aí as fatias de pão. Na fabricação de pães, fungos microscópicos, chamados leveduras, permitem que a massa fique fofinha e macia, que é o fermento, tá? Aquele fermento. Na fabricação de iogurte,
são necessárias bactérias conhecidas por lactobacilos. Então aí a mamãe, quando ela vai lá no mercado e ela compra um iogurte, né, ou um Yakult, né, geralmente o Yakult que tem os lactobacilos vivos, que são fungos, né, que é uma espécie de bactéria que, quando está lá no nosso intestino, ajuda a equilibrar a nossa flora intestinal, tá bom? Então também é muito saudável. E a última imagem aqui embaixo, ó, deixa eu subir um pouquinho, certas bactérias são usadas na produção de vinagre. Então, para dar aquele sabor, né, azedinho, então também são usadas um tipo de bactéria. Bom, outro lugar que também é usado os fungos e as bactérias é na indústria de medicamentos. Fungos e bactérias são usados para a produção de muitos medicamentos. A penicilina, por exemplo, é um antibiótico obtido de um fungo chamado Penicillium chrysogenium. Os médicos usam a toxina produzida pela bactéria em tratamento de enxaquecas, dor de cabeça intensa e em tratamento estético. Então, olha lá, ó. Então, na penicilina, né, é usado também aí os fungos e bactérias, tá? E para concluir aqui, deixa eu ver, acho que terminou, né? Então, nós temos aqui, olha, o antibiótico é medicamento usado no tratamento de doenças causadas por bactérias, como a pneumonia, né? A sinusite, faringite, laringite. Então, são doenças causadas por bactérias e que nós precisamos tomar antibióticos para curar, tá? E a toxina são substâncias com ação venenosa produzida por certos seres vivos. Então, logicamente que na indústria do medicamento, toda essa toxina passa por um processo, né? E aí se transforma aí, né, em medicamentos, tanto para o uso estético, como pomada, cremes, como para também no tratamento aí de infecções, tá? Ou até mesmo a própria enxaqueca, que é aquela dor de cabeça muito intensa em que a pessoa fica impossibilitada até de levantar da cama. Tá bom, meus amores? Bom, então, por hoje é só. A professora deu aí uma explicação, né, um complemento sobre os decompositores, aonde eles podem ser utilizados de maneira a fazer bem, a trazer benefícios para o ser humano, tá bom? Então, nossa aula terminou. As atividades de língua portuguesa, terminando de responder o livro, envie foto para a professora da atividade, tá bom? Hoje todas as atividades serão feitas no livro. Ciências foi a leitura e a explicação. Português, as respostas diretamente no livro. Não precisa pôr no caderno nada não, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Estou aguardando vocês amanhã, às 9h30, para a nossa aula síncrona, tá bom? Um beijo aí na ponta do nariz de cada um e uma excelente tarde a todos. Tchau, tchau!